vamos continuar a falar sobre finanças e suas áreas, mais especificamente esse é o último vídeo sobre esse assunto e agora nós vamos falar sobre investimentos. Nos vídeos anteriores nós vimos que finanças podem ser divididas em três grandes áreas. Uma delas é a área de finanças corporativas, que nós vimos com detalhes quais são as áreas que estão dentro de finanças corporativas. A outra grande área de finanças são os mercados financeiros e as instituições financeiras. Então no vídeo passado nós vimos quais são as subdivisões dos mercados financeiros e vimos quais as instituições financeiras que atuam dentro desses mercados. E agora nesse vídeo é a vez de falarmos sobre investimentos. Só lembrando, esse vídeo, como os anteriores, falando sobre finanças corporativas e mercados financeiros e instituições financeiras, são apenas uma visão geral, uma visão macroscópica do que tem dentro dessas áreas, obviamente. Aí depois, ao longo do tempo, ao longo dos próximos vídeos, nós vamos estudar detalhadamente cada uma daquelas coisas. Mas a ideia desses vídeos, dos anteriores, mostrando as divisões que existem dentro de finanças, é simplesmente para você ter um mapa e saber onde é que você está. Então, quando nós começamos a estudar investimentos, lembre-se que os investidores, eles são agentes financeiros que têm recursos financeiros sobrando e eles precisam passar esses recursos para as empresas que vão usar esses recursos para realizar, para concretizar projetos. Então, quando os investidores vão escolher as empresas, vão decidir aonde eles vão colocar o dinheiro deles, a primeira coisa é fazer um mapa do que tem disponível nesse mercado. Então, a primeira coisa é dividir todos os ativos em basicamente dois grupos: os ativos reais e os ativos financeiros. Quem são os ativos financeiros? As ações, nós chamamos de equities, e os produtos derivativos. Lembra, os produtos derivativos são aqueles produtos que o resultado deles depende do desempenho de outros produtos mais básicos. Então, se eu tenho esses produtos derivativos que dependem de ações, de equities, eu tenho o que nós chamamos de derivativos de ações, equity derivatives. Então, um grupo aí de ativos financeiros são as ações e seus derivativos. O outro grupo são os instrumentos de renda fixa e seus derivativos. Lembra que quando nós falamos de mercados de capitais e de mercados monetários, tanto dentro de mercados monetários eu tinha lá instrumentos de renda fixa de curto prazo, de alta liquidez, de baixo risco, como dentro de mercados de capitais, que eu tinha lá dentro deles ações e instrumentos de renda fixa. Então aqui eu estou falando, né, desses instrumentos de renda fixa, tanto de mercados monetários como de mercados de capitais, os de baixa liquidez, média liquidez, alta liquidez, com mais retorno, com menos retorno, com mais risco, com menos risco. Então, quando eu estou falando de instrumentos de renda fixa, eu estou falando de tudo. E aí eu também estou aproveitando para falar dos derivativos, né? Daqueles produtos complexos cujo retorno depende desses instrumentos mais básicos aqui. Então, os ativos financeiros são as ações, os instrumentos de renda fixa, as moedas e também junto com os seus derivativos, as moedas que são negociadas nos mercados, né, chamados Foreign Exchange Markets, e os ativos reais, que são as commodities. E aí nós comentamos que as commodities são produtos agrícolas, produtos relacionados à energia, a minérios, né? Dentro de energia eu tenho óleo, tenho gás, tenho energia elétrica. Quer dizer, dentro de commodities tem muita coisa para a gente estudar. Então as commodities fazem parte dos ativos reais. O que mais eu tenho dentro dos ativos reais? Os imóveis, os terrenos, que são chamados de real estate. O que mais eu tenho? As empresas, as indústrias, as fábricas, os equipamentos de produção. Tudo isso são ativos que estão dentro do grupo de ativos reais. Então o que eu faço? Na verdade eu pego os ativos
divido em dois grandes grupos, que são os ativos financeiros e os ativos reais. E aí dentro do grupo de ativos financeiros, eu vou fazer ainda subdivisões. Eu vou ter lá equities, vou ter renda fixa, né, instrumentos de renda fixa, vou ter moedas, e nos ativos reais eu também faço uma divisão. Coloco lá dentro commodities, coloco lá dentro real estate, coloco lá dentro as empresas, as fábricas, e esses grupos são chamados de classes de ativos. O que são as classes de ativos? São grupos de ativos que têm características de risco, de retorno, quanto à sua natureza, que são características semelhantes. Qual é a ideia de fazer isso? Quer dizer, eu tenho um grande conjunto de instrumentos nos quais os investidores podem investir, ou instrumentos que as empresas podem usar para levantar, para captar dinheiro junto aos investidores, e o fato é que eu vou pegar esse grande grupo e simplesmente para organizar eu vou começar a dividir. Por que eu preciso organizar isso? Para eu poder estudar com mais detalhes cada um dos grupos que estão lá separados. Então eu vou pegar todos os ativos, vou dividir em ativos financeiros e ativos reais. Aí os ativos financeiros eu subdivido, os ativos reais eu subdivido, e adivinha só, cada um desses grupos também vai ser subdividido. Então, por exemplo, quando eu estiver falando de ações, eu vou dividir as ações em segmentos de mercado. Então eu estou falando de ações de varejo, eu estou falando de ações de siderurgia, eu estou falando de ações de empresas de tecnologia, enfim, eu vou subdividindo. Os instrumentos de renda fixa, eu vou dividir pré-fixado, pós-fixado. Dentro do pré-fixado eu ainda posso ter outras divisões, o pós-fixado eu também posso ter outras divisões, moedas a mesma coisa. Dentro de commodities, como eu falei, eu vou subdividir. Quando você está falando do mercado de real estate, né, de imóveis, eu tenho imóveis para residenciais, eu tenho imóveis destinados ao comércio, eu tenho imóveis destinados a, por exemplo, turismo. Quer dizer, você pode dividir em uma infinidade de subcategorias. Essas são as chamadas classes de ativo. Eu tenho desde macro classes de ativo até subdivisões dessas classes de ativo. Nesse ponto, você deve estar se perguntando uma coisa, né? Poxa, mas os assuntos que a gente vai estudar aqui dentro de investimentos tem muita sobreposição com assuntos que a gente viu já na área de mercados financeiros e instituições financeiras, né? Quando nós falamos de mercados financeiros, todos esses instrumentos estavam lá dentro. Sim, é verdade, existe uma sobreposição, lógico, né? Porque quando você está olhando do ponto de vista de investimentos, você quer saber quais são os instrumentos que você pode usar para pôr o seu dinheiro, para investir. E por outro lado, quando você olha do ponto de vista de mercados financeiros, aqueles são os instrumentos que existem justamente para captar o dinheiro pensando do lado da empresa ou para investir o dinheiro pensando do lado do investidor. Então os instrumentos são os mesmos. O lado bom para você é que você, estudando uma vez só e com a maior profundidade possível, aí o assunto está resolvido. O que acontece é que muitas vezes, se você vai pegar livros da área de investimentos, você vai ver que esse assunto é visto superficialmente. Se você vai pegar livros de mercados financeiros, você vê que esse assunto também é visto superficialmente. E aí você tem outros livros específicos que falam só sobre cada um desses assuntos e que são mais profundos. Então a minha ideia aqui nos vídeos vai ser ensinar para você da maneira mais profunda para que você aprenda uma vez e da melhor maneira possível. Bem, uma vez que eu entendi todos os mercados, aí, os ativos e como é que eles estão divididos, eu vou estudar outras coisas. O que é eficiência de mercado? Eficiência de mercado é basicamente a gente estuda se as informações que os agentes têm, né? Se as informações que os agentes possuem, as informações que estão disponíveis no mercado, se elas já estão refletidas nos preços. Ou se será que tem preços de ativos que ainda não reagiram a essas informações. E estudar como é que essas informações passam para os preços é o que a gente olha dentro de eficiência de mercado. Aí tem uma outra área, que é uma área relativamente recente,
é que é a área chamada de finanças comportamentais ou behavioral finance. O que eu tenho dentro dessa área, né? Os agentes que tomam as decisões de investimento, eles tomam essas decisões de investimento não de maneira 100% racional, né? Não é como se fosse uma máquina. As emoções, os sentimentos deles afetam as decisões que eles tomam. Existem vieses cognitivos, né, que estão dentro, que nós estudamos dentro dessa área, que estão dentro da cabeça das pessoas, que afetam as suas decisões de investimento. Então, dentro da área de Behavioral Finance, nós vamos estudar isso. O que mais que eu vou estudar depois que eu entender todo o mercado e como que esse mercado, né, como que os agentes lá dentro reagem às informações que estão no mercado, como que o mercado reage às informações? O que eu vou fazer agora é juntar tudo isso no que nós chamamos de processo de investimento. Lembra? O objetivo aqui é entender como que os investidores vão pegar o dinheiro deles e vão dar para as empresas por meio, como é que eles investem o dinheiro deles, né? Então, a primeira grande decisão que os investidores têm que tomar é o que nós chamamos de asset allocation. Como que eu escolho dividir o meu investimento nas diferentes classes de ativos, né? Esse é o chamado asset allocation decision. A próxima pergunta é, dentro de uma classe de ativo, como é que eu escolho os ativos específicos que estão lá dentro, né? O security selection. Então, quando eu falei que essas classes de ativo estão divididas e depois divididas e mais divididas ainda, lá dentro eu tenho os ativos específicos. Então, como é que eu faço a decisão em que classe de ativo alocar, né, o meu asset allocation decision, e depois dentro dessa classe de ativo, como é que eu escolho as securities, né, os ativos específicos que estão lá dentro. E depois, como é que eu combino o risco de cada um desses ativos que eu coloquei dentro da minha carteira, né, dentro do meu portfólio, e como é que eu meço o risco, como é que eu acompanho, como é que eu monitoro o risco, como é que eu controlo o risco, como é que eu ponho mais ativos, outros instrumentos lá dentro, coloco produtos derivativos para controlar o meu risco e aumentar o meu risco, diminuir o risco conforme eu ache adequado. E por fim, eu vou entender como é que eu faço a gestão do meu portfólio, que é misturar tudo que eu aprendi, então controlando o risco, misturando ativos, entendendo como é que essas combinações geram retornos e riscos que são adequados ao meu perfil de investimento. Então eu preciso entender quais são os meus objetivos de investimento, os meus objetivos de retorno, as minhas tolerâncias a risco, quais são as minhas restrições que eu tenho em termos de liquidez, em termos de impostos. Ou seja, todos esses elementos vão ser estudados dentro de gestão de portfólio. Bem, senhores, é isso. Espero que os vídeos, esse e os anteriores, tenham esclarecido o que tem dentro de cada uma dessas grandes áreas de finanças. E se você está gostando dos vídeos, espero te ver lá no próximo com um novo assunto.